Inicia agora a disciplina de biofísica, só para a gente entender, né, a respeito dessa disciplina. A biofísica, na verdade, é um ramo da ciência que é interdisciplinar, né? Ele vai aplicar teorias e métodos de física para resolver questões de biologia, né, ou que sejam aplicáveis aos conceitos biológicos. Na verdade, a biofísica ela busca enxergar o ser vivo como um corpo que ocupa um lugar no espaço e que transforma a energia, né? E entra, tenta associar, né, a existência desse ser vivo em um meio ambiente no qual ele está interagindo. Então é todo esse conceito de física, né, envolvendo o corpo, envolvendo ocupar o lugar no espaço, a questão das transformações de energia e como essas interações se dão em relação ao meio ambiente também, né? Busca aspectos elétricos, gravitacionais, magnéticos e mesmo nucleares, né? Que na verdade estão na fundamentação de vários fenômenos biológicos e, portanto, podem ser tratados pelos conhecimentos das ciências físicas. Então, um resumão, né, do que a biofísica estuda, ela é o estudo da matéria, do espaço, da energia e do tempo, né, que ocorrem nos sistemas biológicos. A biofísica por si só, ela tem vários ramos diferentes, né? Então, se a gente entender como composição física, né, ou como abordar o organismo biológico como conceitos físicos, e aí entendam o organismo biológico como o próprio organismo humano, a gente pode usar conceitos de física, por exemplo, para explicar a transmissão de impulsos nervosos, já que eu tenho características elétricas, contração da musculatura cardíaca, né? Funcionamento dos pulmões, já que a gente tem sistemas de pressão diferentes, ainda em pressão, né? Como o fluxo de sangue percorre o nosso corpo, né? A questão da pressão arterial, a questão do próprio equilíbrio dinâmico em relação à concentração de água que a gente tem no organismo, né? Por que em locais onde eu tenho ar nos pulmões, por exemplo, eu não posso ter água? Em que isso implica a biofísica, né? Então, assim, se a gente for parar para dissertar onde a biofísica está presente no corpo humano, a gente levaria anos só dissertando, né, desmembrando esses conceitos físicos sendo aplicados no nosso organismo. Mas o nosso foco aqui, né, é abordar a aplicação prática da biofísica no laboratório de análises clínicas. Então a gente foge desse entendimento de corpo humano, né, porque já foi abordado lá em anatomia e fisiologia e algumas coisas também, alguns processos em nível celular também já foram abordados em citologia, e aqui a gente parte para o funcionamento, né? Como que a gente vai ter conceitos de física aplicados ali na leitura de exames, no conceito de como eu vou avaliar um determinado exame, biofísica, né? Ou o conceito de física, ele também está na microscopia, né? Mas como a gente já falou a respeito de microscopia em citologia, aqui o nosso foco maior vai ser realmente no entendimento do funcionamento da maquinaria, né, dos processos. Bom, a gente vai falar agora a respeito da ondulatória, né, as características principais das ondas, que na verdade é um conteúdo que normalmente é abordado no ensino médio, na disciplina de física, e até mesmo assim de forma bem resumida no fundamental ali no 9º ano, mais ou menos, né? Aqui a gente vai abordar somente algumas definições clássicas para a gente conseguir se situar dentro do assunto principal, né, que é a luz. Mas antes da gente falar da luz, vamos falar das ondas. As ondas, elas são perturbações regulares, né, que conseguem se propagar, mas não transportam matéria. Então, elas, na verdade, transportam energia, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma onda do mar, ela não está transportando material, ela transporta a energia que se propaga através dela. E a gente consegue dividir as ondas em dois grupos: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. No caso das ondas mecânicas, elas têm a necessidade de um meio para se propagar, então elas necessitam de um meio de propagação. A onda de praia, né, a onda do mar, é um tipo de onda mecânica, né? Ela precisa ali da água para que se propague, né? Se a gente pegar, por exemplo, um copo com água e deixar cair ali uma pequena pedrinha nesse copo, a gente vai ver que vão promover algumas perturbações, né? Essa energia ali precisou de um meio para se propagar. E uma outra onda mecânica muito comum
é o próprio som, né? Para o som se propagar, ele precisa de um meio, né? Normalmente esse meio é o ar, né? Para que a gente escute as coisas, né? O ar precisa trazer esse som ao interior dos meus ouvidos. Tanto é que, se existirem perturbações nesse meio, a audição fica um pouco complicada, né? Vamos imaginar, por exemplo, em ambientes onde você tem um ventilador de teto, né? A sala de aula, né? Quando você tinha lá os ventiladores de teto. O aluno que senta ali, literalmente abaixo do ventilador, e normalmente ele senta ali para poder pegar um ventinho nos dias de mais calor, né? Ele senta ali embaixo, mas o professor falando para ele, pode estar falando diretamente para ele, ele vai ter uma dificuldade danada para entender de forma correta o que o professor está falando. Por quê? Porque ali existe uma perturbação, né, do ar, do vento que está envolvendo a ele. Então, o som está sendo propagado para todo que é lado. Ele é o cara que vai escutar, se ninguém mais tiver problema de audição, ele é o cara que vai escutar menos dentro da sala de aula, né? Então, são coisas que vão interferir. Já as ondas eletromagnéticas, e aí é onde se enquadra a luz, né? Elas não necessitam desse meio, elas se propagam no vácuo. Dentro do espectro eletromagnético, a gente tem ondas dos mais variados tipos, tá? E a gente tem, né, o nosso foco de interesse, né, nessa disciplina vai ser a luz visível, que é aquela que os nossos olhos são capazes de captar, e a radiação ultravioleta, porque alguns exames são realizados no espectro UV. Mas além dessa radiação aqui, a gente tem todos esses componentes no espectro eletromagnético, né? Desde ondas de baixa frequência, tá? Até mesmo ondas de rádio e TV, micro-ondas, infravermelho, né, do controle remoto, a própria luz visível, radiação ultravioleta, raio-x e raios gama. Até a luz visível, a gente tem a chamada radiação não ionizante, que é aquela radiação que não tem poder de penetração, ela não tem energia suficiente, por exemplo, para chegar no nosso organismo e causar mutações ali com a energia que tem. Porém, de ultravioleta para lá, a gente já tem a radiação ionizante, né? Então é só a gente pensar que a radiação ultravioleta ela já é prejudicial ao nosso organismo. Né? Para a gente lidar com luz UV, já tem que ter proteção, até mesmo a proteção contra os raios ultravioleta que vêm do sol, né? E para isso a gente precisa usar o protetor e tudo mais. Então, de ultravioleta já começa a ficar ruim. Raio-X, mais ainda. Radiação gama, então nem se fala, né? São radiações de alta energia, né? De alto poder de penetração, e conforme a gente vai chegando mais para cá do espectro, mais energética ela vai ficando e mais perigosa também. Então, as ondas do espectro eletromagnético, né, elas têm uma separação de acordo com a frequência, né? A gente vai comentar um pouquinho a respeito de algumas características de onda, né? Alguns parâmetros que são relacionados na onda, mas dois parâmetros que a gente vai falar bastante ao longo das nossas aulas são frequência e comprimento de onda. Tá? Mas antes da gente chegar a esse ponto do que é frequência e do que é comprimento de onda, né, só para complementar a informação, para uma aplicação de laboratório, né, o espectro de luz visível ele vai ser muito utilizado ali na leitura de algumas amostras, principalmente no setor de bioquímica, né, e até mesmo na parte de imunologia para alguns exames. O ultravioleta ele também vai incidir em algumas dessas análises. A radiação ultravioleta, né, não sendo utilizada somente como um aspecto de quantificação, mas muitas vezes como um aspecto de revelação de determinados compostos, de determinados materiais, né? A gente tem aí radiação ultravioleta em alguns microscópios, tá? O infravermelho não fica muito a critério de análises clínicas, né? Mas tem muitos laboratórios que fazem dosagem no campo, né, no comprimento de onda na faixa de infravermelho. Né? Então, são três grandes grupos de radiação que estão diretamente ligados a laboratórios, seja para finalidade de diagnóstico ou até mesmo para utilização ali de leitura, né, revidenciação, né, de estudo, né, a respeito de alguns materiais, tá? Aqui a gente tem os aspectos das ondas, né?
E os parâmetros de uma onda são esses que estão representados aqui. Então a gente considera, por exemplo, o ponto mais alto de uma onda é chamado de crista, né? Inclusive, né, tinha uma fala bem antiga que falava assim, tô na crista da onda, né? Então, tô no topo, né? A crista de uma onda, ela é sempre o ponto mais alto em que ela tiver. Então aqui, por exemplo, ó, nessa ondinha que a gente tem aqui, a crista seria esse ponto e esse ponto. O ponto mais baixo da onda é um vale, né? Que seria esse ponto aqui. Então, aqui, cristas e o vale. Vocês estão vendo ali que no meio da onda passa, né? Passa uma linha, né? E essa linha, ela faz uma divisão, né? Do ponto médio dessa onda. A distância desse ponto até o ponto mais alto, ou desse ponto até o ponto mais baixo, né, que a gente vai chamar de comprimento do vetor do campo elétrico, né, em torno ali do máximo da onda, mas a gente também pode considerar como um ponto mais baixo. Normalmente a gente vai para o mais alto, é chamado de amplitude. A grosso modo a gente poderia falar que é a altura, tá? Então, seria a distância desse pontinho aqui, dessa linha média, até o ponto mais alto, é a amplitude. Período, né? É o tempo em segundos, medido em segundos, para que a gente tenha a passagem da onda, tá? Então, sempre que eu me referir ao termo período, né, eu estou falando do tempo. Frequência é a quantidade de pulsos de onda que aparecem ali em determinado momento. Então, quantas vezes eu contabilizo aquela onda, tá? Eu tenho a frequência, né, que é representada aqui pela letrinha V. A unidade que eu uso para a frequência da onda é o Hertz. E a gente ouve muito falar em Hertz, na verdade, não na forma de. Não, na unidade inteira, mas a gente ouve muito quando foi ondas de rádio, né? A frequência ali. Qual é a frequência? Tantos gigahertz, tantos megahertz, né? E é onde a gente tem muito essa fala. E o comprimento de onda, que é o que mais a gente vai utilizar aqui nessa disciplina, é a distância entre duas cristas ou dois vales, né? Mas como a gente tende a ver os pontos mais altos, vamos pegar aqui a distância entre duas cristas. Então, a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui é o que eu considero como comprimento de uma onda, tá? A gente fala agora a respeito da luz, né? A luz, ela é uma forma, né, de radiação do espectro eletromagnético, né, o que a gente considera, por exemplo, como luz visível, né, mas ela tem características tanto de onda como de partícula ao mesmo tempo, né, então ela consegue ali circular nas duas nuances, né, e essa aqui é uma imagem que mostra exatamente, né, a interferência espacial e a quantificação de energia, né, considerando todo o aspecto ondulatório, né, que a luz tem, mais as partículas, né, que elas representam, que a gente chama de fótons, né? E, inclusive, é por isso que o nome, né, de coisas relacionadas à imagem, normalmente ele vem com foto alguma coisa, né? Fotografia, né? Fotometria, que é uma coisa que a gente vai comentar mais para frente, né? Porque a partícula luminosa, ela é denominada fóton. O movimento das ondas, né, ele é caracterizado pelo comprimento de onda, né? E aí a gente já comentou a respeito que é a distância ali linear, né, a distância em linha reta de duas cristas, que a gente vai usar em nanômetros. E em relação à luz, né, o que a gente enxerga, o que o nosso olho é capaz de enxergar enquanto luz, né, a gente chama de espectro visível, né, que em análises clínicas, né, na espectrofotometria, ela vai ser representada pela sigla VIS, V-I-S. Então, sempre que vocês virem algum exame escrito VIS, é porque ele vai usar algum comprimento de onda na faixa do visível. E o que a gente enxerga enquanto luz visível? É o espectro que vai do vermelho até o violeta, né? Passando ali por todas as nuances de cor entre essas cores, né? Então a gente desmembra enquanto luz visível essas variações de tonalidade. Claro que
Quando a gente fala em relação ao olho humano, a percepção do olho humano ela não é igual entre as pessoas, né? Existem pessoas que vão conseguir detectar nuances de uma forma muito mais fácil, outras nem tanto, né? Sabe aquela eterna briga entre o verde e azulado, né? Que aí algumas pessoas vão jurar que é azul, outras vão jurar que é verde, e aí vai ter alguém no meio sempre para desempatar essa situação, mas que na verdade não quer dizer nada, porque quem está enxergando verde jura que está enxergando verde e de fato está, e quem está enxergando azul jura que está enxergando azul e de fato está, né? Essa variação ela é um tanto quanto individual, né? Claro que vão existir algumas questões que podem implicar no reconhecimento dessas cores. Uma dessas questões é o daltonismo, né, que é uma herança genética que tende a fazer com que as pessoas não identifiquem determinados grupos de cores, tá? Mas isso não vindo ao caso o daltonismo em si, né, pessoas que não sofram de daltonismo, não portem o daltonismo, essa percepção de nuance ela é um tanto quanto diferenciada, tá? A luz ela pode ser considerada monocromática ou policromática. Uma luz monocromática é aquela que é formada por apenas uma cor, né? Como luz amarela. Então a gente tem inclusive essas lâmpadas mais antigas, a lâmpada amarelada. Você olhou ali, tem uma luz amarela. Mesma coisa que você pega uma lâmpada com a luz vermelha, uma lâmpada com a luz verde, uma lâmpada com a luz azul. Ela é uma lâmpada de uma cor só. E a luz policromática é aquela composta por combinações de cores, né? Ou mais de uma cor, né? Passou de uma, a gente já considera policromática. E um caso curioso é que uma luz policromática, por exemplo, é uma luz branca. Ué, branco? Como assim luz branca? Branco? Policromático? Mas branco não é uma cor só? Como assim? Tem várias cores na luz branca, gente? Como que a gente vai explicar isso? Bom, falávamos a respeito, né, da luz branca não ser uma luz monocromática, porque branco não é uma cor só, né? Na verdade, ela é uma luz policromática, ela é formada pela mistura de outras cores. Essa imagem que está aqui abaixo, que a gente reconhece, na verdade, como sendo famosa por ser a capa do CD lá do Pink Floyd, na verdade, disco, né, do Pink Floyd, na verdade, ela é um experimento que foi realizado por Newton, né, por Isaac Newton, e esse instrumento que está aí no meio é um prisma. Newton usou o prisma, né, posicionou esse prisma captando a luz branca, e ele percebeu que do outro lado do prisma, essa luz branca era decomposta nas cores que o formavam, né? Então, ela era formada, né, por vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, eu tenho 7 cores fundamentais que, na verdade, quando se juntam, formam a luz branca. Vocês conseguem reconhecer de onde a gente tem essas 7 cores, necessariamente nessa ordem? O arco-íris, né? Então, assim, saindo um pouquinho da questão laboratorial, para a gente entender um pouco da questão luminosa, a luz branca, ela é formada por 7 cores, que quando juntas fazem com que a gente enxergue ali o branco, né? A luz que vem do sol, ela é uma luz branca. Mas que no ambiente, né, em presença de algumas situações, e uma delas é a presença de água, ela pode ser decomposta nessas 7 cores. Lembrando que entre as 7 cores existem ali a transição, né, nuances de uma cor para outra, né? A imagem do show da Luna está aí, né? Eu tenho uma filha de 4 anos de idade, então isso faz parte aí da vida materna, mas faz parte também para a gente aprender. Então, sempre que eu perguntar a vocês quais são as 7 cores daí que formam a luz branca, vocês vão lembrar: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E se não der para lembrar dos nomes, né? Eu não vou sofrer com isso sozinha, porque isso fica na minha cabeça, então vocês vão sofrer juntinho comigo. Bom, desculpa a brincadeira, né? Mas só para a gente entender como muitas vezes o aprendizado fácil, né,
de física e de conceitos biológicos hoje em dia está muito, muito presente nos próprios desenhos animados. Serve tanto para os nossos filhos e crianças pequenas aí que nos cercam aprenderem, quanto para a gente também fixar e memorizar. Tá? Então, a luz branca ela é formada a partir da união, né, a partir da congruência dessas 7 cores. Porém, a gente tem as chamadas cores primárias do espectro luminoso. E não são aquelas cores primárias que a gente aprende no colégio quando vai fazer misturinha de tinta. Cor primária de tinta é uma coisa. Cor primária de luz é outra completamente diferente, tá? As cores primárias da luz são azul, verde e vermelho. Então, recapitulando: azul, verde e vermelho. Aqui a gente tem a troca, né, do amarelo, que seria lá da tinta, pelo verde. Então, sempre que se perguntar cores primárias do espectro luminoso, vão ser essas aqui. Essa imagem que vocês estão vendo abaixo, ela é uma fotografia tirada a partir de um microscópio. Né? Alguém não tinha muito o que fazer no laboratório, ou tinha muito o que fazer, né? Já que tinha curiosidade suficiente, essa pessoa resolveu colocar um smartphone, né, sobre a lente de um microscópio e olhar para ver o que tinha. Isso aí que vocês estão vendo, cada quadradinho desses aí são os pixels da tela de um smartphone. E vocês estão vendo pixel por pixel as 3 cores primárias de luz. É genial, na verdade, a pessoa conseguir essa imagem no microscópio, né, provando ali pixel por pixel formado pelas cores primárias de luz. Então a imagem que é formada, na verdade, no final das contas, seja ela da mais alta resolução do smartphone que seja, ou até mesmo das TVs, né, ela é dada pela combinação dessas 3 cores. Bom, em relação ainda à radiação eletromagnética, né, eu disse a vocês que um dos conceitos que a gente mais ia usar para nossa aplicação aqui dentro de laboratório era o comprimento de onda, né? Só para a gente lembrar, comprimento de onda é a distância entre 2 pontos altos, né? A distância ali entre 2 cristas dessas ondas. Esse comprimento de onda, ele representa cores diferentes. Então, cada uma daquelas 7 cores que a gente viu, né, ela está numa faixa de comprimento de onda. Como eu disse, a gente tem nuances entre uma cor e outra, tá? Mas considerando as 7 cores ali fundamentais, né, do espectro, a gente tem faixas diferentes. Então, o vermelho, ele fica ali em torno de 630, 750, o laranja, 590, 630, amarelo, 570, 590, verde, 490, 570, azul, 450 a 490, índigo, né, que é o anil, 420 a 450 e o violeta 380 a 420. Esse número ele pode variar um pouquinho dependendo da fonte de pesquisa que a gente usar, tá? Tem muitos lugares que ainda não bateram ali o martelo em relação a qual o comprimento adequado em qual. Então, eles podem sofrer ali pequenas variações. A gente não vai ter uma variação tão absurda como, por exemplo, sei lá, 450 sendo comprimento de onda vermelho. Isso não existe. Mas podem ter pequenas alterações ali, né, da faixa de comprimento de onda. Então, comprimentos de ondas diferentes representam cores diferentes, né? Mesmo dentro daquela mesma cor, né? O fato de eu ter comprimentos diferenciados me dão nuances diferenciadas. Então, por exemplo, quando eu falo do vermelho, eu vou do vermelho escuro ao vermelho claro, né? Do laranja escuro ao quase amarelo, né? Mistura ali aquele amarelo indo para o verde, né? O verde azulado, né? Entraria aqui nesse meio caminho aqui, tá? Existe uma relação, né, entre comprimento de onda e a quantidade de energia. Essa relação, na verdade, ela é dada por um cálculo, por um conceito matemático que a gente não vai realizar, tá? Isso é só para vocês saberem que existe, né, essa relação, ela pode ser comprovada matematicamente através dessa equação, tá? É a quantidade de energia, né, que eu tenho. H é a chamada constante de Planck, que tem exatamente esse valor que está aqui. O V é a frequência da onda, tá? Esse sinal significa o meu comprimento de onda. E C é a velocidade da luz. Tá? Então, são fatores ali que estão relacionados. Então, a gente já sabe que existe uma relação entre o comprimento da onda e a quantidade de energia que ela tem, assim como existe uma relação também com a frequência. E é isso que a gente passa a falar a partir de agora, né? Quando a gente fala em absorção de luz, né,
A gente quer dizer que o conteúdo energético, né, dessa partícula, né, do fóton, ele tem que ser igual à quantidade de energia necessária para que a molécula de um determinado átomo se excite, né, passe do estado fundamental para o estado excitado, ou seja, ela receba ali aquela energia da luz que chegou até ela. O conteúdo de energia da luz é inversamente proporcional ao comprimento de onda. O que isso quer dizer? Inversamente proporcional, são relações opostas. À medida que eu subo um, eu diminuo o outro. Então, quanto maior o meu comprimento de onda, menor a quantidade de energia. Quanto menor o meu comprimento de onda, maior a quantidade de energia. É uma relação inversa. Então, assim, aqui no espectro visível, as ondas mais longas são as do vermelho, as mais curtas a do violeta. Então, a luz violeta, que está ali em torno de 380 nanômetros, ela tem uma energia muito maior do que a luz vermelha, que está lá em 700 nanômetros. Né? E só para a gente lembrar, né, quando a gente falou de radiação ionizante, para cá, né, do violeta, já está a radiação ultravioleta. Né? Pós-ultravioleta já vem o raio-x, raio gama, são radiações de alta energia. Então, no violeta, a gente já tem uma energia bem alta, mas que ainda não é prejudicial. De ultravioleta para lá, essa energia passa a ser muito maior. Falávamos da relação entre comprimento de onda e a quantidade de energia, mas existe uma outra relação também associada aos comprimentos de onda, que é justamente a frequência. Lembrando que frequência é o número de vezes, né, o número de pulsos que essa onda tem. As ondas mais longas, né, as ondas de maior comprimento, elas têm frequência menor, ou seja, quanto mais largo é, menos vezes elas vão aparecer. E a gente tem o inverso, né? Quanto menor foi esse comprimento de onda, né, menor essa distância aqui entre uma onda e outra, mais vezes essas ondas vão se repetir. Ou seja, maior vai ser a frequência com a qual essa onda aparece. Aqui a gente tem, né, uma imagem que vai mostrar isso melhor, que é justamente aqui em cima, a gente tem ondas que têm comprimento menor, né? Então, quase mais ou menos, né, na mesma distância, né, as ondas ocupando praticamente o mesmo espaço aqui, mas percebam a quantidade de ondas que eu vou ter aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Ocupando praticamente o mesmo espaço, né? Se eu aumento essa distância, né? Se eu aumento esse comprimento de onda, olha quantas ondas eu tenho. 2 só. Eu costumo trazer esse exemplo fazendo o seguinte: imagine que você tivesse que atravessar um cômodo qualquer, um espaço qualquer, de uma parede até a outra, né? E que tivesse, sei lá, 2 metros de comprimento. Se você fizesse isso a passos curtos, né, você teria que dar um número X de passos até chegar na outra parede. Agora, se você aumenta, né, a distância dos seus pés, se você faz isso a passos largos, menos passos você precisará dar até chegar a essa parede. Então, menor vai ser a frequência de passos. Mesma coisa quando você vai subir uma escada. Se você subir uma escada degrau por degrau, a quantidade de degraus que você vai subir é muito maior, né? E o espaço que você vai percorrer é 1. Se você vai subindo, pulando de 3 em 3, né? Você vai dar muito menos passadas, porque você ampliou o seu tamanho. Então, essa é a relação, né, do comprimento de onda com a frequência. Elas são inversamente proporcionais, né? Se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência e vice-versa. Aqui, então, a gente tem uma imagem que vai representar exatamente o que eu estou falando para vocês, né? Só que aqui considerando todo o espectro eletromagnético. Então, as ondas de rádio, ó, os comprimentos de onda grande, as microondas ainda bem grande, ó, infravermelho com seu comprimento de onda. Aqui o espectro visível, lembrando que o visível ele vai variar um pouquinho, a gente não tem esse comprimento uniforme, né? E aqui de ultravioleta para cá, olha como é que eu já reduzi bastante esse comprimento, né? Olha como é que eu encurtei a distância entre essas ondas, entre essas cristas dessas ondas. Então, só para fazer um resumo, né, do que a gente falou, eu vou diminuindo o comprimento de onda à medida que eu vou, né, vindo, né, do roxo da luz visível, né, do violeta da luz visível para cá, ultravioleta, raio-x e raio gama, né, e vou aumentando a energia que eu tenho ali.
Não é à toa que a gente já tem na radiação ultravioleta uma radiação altamente energética, né? Capaz ali de penetrar no DNA, no núcleo da célula e promover modificações no DNA. Os raios X, mesma coisa, raios gama mais perigosos ainda. É esse comprimento de onda curto, né, que faz com que eles consigam ter esse poder de penetração e essa alta energia, tá? Então, só para a gente fazer um resumão disso que a gente acabou de falar, da relação entre energia, frequência e comprimento de onda, tá? O comprimento de onda, ele é inversamente proporcional à frequência, né? Ou seja, se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência. Se eu diminuo o comprimento de onda, eu aumento a frequência. E a mesma coisa vai acontecer para a energia, né? Se eu diminuo o comprimento de onda, eu aumento a energia. Se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a energia. Então, se a gente for parar para pensar isso num exame realizado no laboratório, né, a gente vai usar faixas específicas de comprimento de onda. O exame que vai usar mais energia é aquele que tem o menor comprimento de onda. O exame que vai usar menos energia é aquele que tem o maior comprimento de onda. Quando a gente fala a respeito, né, de luz e a sua interação com as partículas, né, implica em dizer que um determinado material, né, ou a matéria em si, ela vai envolver, né, a questão da absorção da luz por essa matéria, ela vai envolver a incorporação da energia, né, que está contida nessa partícula luminosa, né, nesse fóton, e, e essa interação com a estrutura das moléculas que estão sendo absorvidas. Então, o quanto vai ser absorvido de luz, né, por um determinado corpo, por um determinado material, né? A gente já falou a questão do porquê que a gente enxerga determinados objetos de uma cor e outros objetos, né, de cores diferenciadas. A mesma coisa vai acontecer para os compostos de laboratório, né? A gente vai ter uma interação das partículas, né, do material que a gente vai estar dosando, né, do analito proposto nesse laboratório, vai estar interagindo ali diretamente com a energia, né, contida nessa partícula luminosa. Essa aqui é uma imagem que mostra mais ou menos o que vai acontecer no interior de um equipamento que é utilizado para a leitura de exames bioquímicos, né? A gente vai desmembrar isso melhor ao longo das aulas, mas a gente vai passar a entender que dentro de um determinado recipiente, né, eu vou ter uma reação química que aconteceu e eu vou ter partículas do que eu estou dosando, por exemplo, glicose, proteínas, né, enfim, qualquer tipo de amostra de analito, na verdade, que eu quero analisar. E aí eu vou incidir uma luz em cima desse material, uma parte dessa luz vai ficar absorvida e uma parte não absorvida vai ultrapassar, né? Vai passar através desse material. Então, o que faz essa luz ficar retida aqui nesse composto é justamente essa interação com as partículas, né, do composto que está sendo dosado ali. Então, a gente deve utilizar, né, na leitura de um exame, né, na leitura, um processo de análise, um feixe de luz monocromática, né, de um comprimento de onda adequado, para que esse comprimento de onda seja capaz de excitar o composto, né, o que a gente está analisando, nos métodos de dosagem colorimétrica. Então, cada kit, cada exame, ele é pensado, ele é calculado, ele é testado antes, né, de ser fabricado em larga escala para ser utilizado como dosagem num laboratório de análises, tá? E o procedimento para a escolha do melhor comprimento de onda, né, é testar a essa solução a vários feixes monocromáticos, ou seja, para cada feixe de uma cor e ver qual que ele vai absorver melhor, tá? Então é testar, ó, se eu for fazer uma análise onde eu tenho que usar o comprimento de onda vermelho, para eu chegar a essa conclusão, foi testado o amarelo, o azul, o violeta, né, o laranja, todos eles foram testados e viram que o vermelho foi com quem o composto se interagiu melhor. E esse aqui é um quadro resumo em relação às faixas de comprimento de onda e a frequência, né? Para a gente voltar àquela relação que a gente tinha comentado, ó, menores comprimentos de onda, maiores frequências, maiores comprimentos de onda, menor frequência, né? Lembrando que a unidade de frequência é o hertz e essa aqui é uma subunidade que é o terahertz.
E esse aqui é um quadro resumo que às vezes a gente costuma até cobrar nas provas, não necessariamente somente com esses exames, mas aqui eu peguei algumas bulas, né, de alguns analitos que são dosados no laboratório de análises clínicas e o comprimento de onda que é utilizado em cada um. Então, por exemplo, para dosagem de glicose, o comprimento de onda é 505, creatinina 510, triglicerídeo 500, fosfatase 578, albumina 630, amilase 660, ferro sérico 560, CKMB, ó, já aqui já no comprimento UV, 340, fósforo 650, frutosamina 540, né? Então, vem especificado na bula do exame, é por isso que a gente precisa ler muito, né? Leitura de bula é fundamental no laboratório de análises clínicas para a gente ter a nossa dosagem correta.